todos. Boa tarde novamente a todos. O tema daqui a gente está tratando, tá bom? Vai ser um diálogo breve com vocês sobre protagonismo juvenil, né? Protagonismo estudantil na escola de tempo integral, itinerário formativo e clubes estudantis, tá bom? A ideia aqui, em especial, é que a gente entenda o que é o novo ensino médio e, especialmente, que a gente consiga ter algum conhecimento inicial, tá bom? Que possa permitir uma apropriação, um conhecimento do que seja esse momento que você está passando em relação à escola. Momento de enfrentamento da pandemia, momento de crise mundial em que, mesmo nessa situação à distância, né, a gente ainda está conseguindo participar da escola pública, em especial, com professores, com material, né, para que a aprendizagem aconteça, né, e tenha significado para todos os estudantes. Bem, esse novo ensino médio, esses desafios de enfrentar esse novo ensino médio durante a pandemia requer especificamente, né, algum conhecimento de tecnologia, tá bom? Isso é muito importante porque na escola de tempo integral também haverá espaço para que vocês desenvolvam essas competências, caso alguém não tenha, tá bom? Se alguns não têm esse conhecimento sobre o que é um e-mail, como acessar um e-mail, como acessar um vídeo, como acessar um PDF, como baixar o material para estudar sem internet, como acessar um formulário, como preencher uma planilha, tá bom? Se não há a compreensão sobre essas ferramentas, se não tem uma compreensão sobre o que significa esses processos, realmente você, né, vai ter algumas dificuldades iniciais para você estudar durante a pandemia, durante o estudo remoto, durante esse momento de enfrentamento dessa, né, crise mundial. Porém, como eu disse, quem não tem esse conhecimento, é possível também que, né, durante o cronograma da escola, seja atendido e passe a ter acesso a essas ferramentas. Então, a minha fala aqui baseia-se muito nisso, no conhecimento, principalmente, né, daqueles que já têm, que já podem ter essa, né, participar dessa dinâmica, tá bom? Então, eu pedi há pouco tempo atrás vocês escreverem um nome no chat, mas vou também deixar disponível aqui um pequeno formulário para que vocês acessem e também confirmem a presença de vocês escrevendo o nome, mas não precisa ser agora, tá bom? Pode ser em outro momento. Vocês podem aí abrir, dar uma olhada no que se trata e fazer em outro momento. Vocês vão estar escolhendo, dando algumas sugestões de vocês para os clubes estudantis da Escola Coronel Oswaldo Sturdet no ano letivo 1. 2020.1, tá bom? São 2 semestres, no segundo semestre vocês vão poder fazer outras escolhas, mas por enquanto são essas. Então, tá aí para um momento posterior. Eu queria começar então, gente, falando nessa relação entre novo ensino médio, tecnologia, para dizer que, né, na escola de tempo integral a gente precisa compreender o que está sendo ofertado para a gente, né? O que a gente vai poder participar, de que forma a gente vai estar podendo participar. Lembrando que na escola de tempo integral a gente tem uma situação bem particular de atendimento, não só pelo aumento do tempo, né? O tempo escolar é maior, ok, mas o que fazer nesse tempo? Então, são duas garantias. A primeira, um olhar mais equitativo, tá bom? Esse olhar equitativo, eu estou querendo diferenciar ele de igualdade. Igualdade é uma coisa, eu estou falando aqui de equidade, né? Das possibilidades da gente ter garantias para diferentes situações, diferentes problemas, diferentes realidades, né, dos estudantes. Vimos no vídeo inicial justamente um pouco sobre essa diferença, sobre essas, né, essas diferenças, às vezes, elas podem ser não apenas física, né, de tamanho, né, de acesso às tecnologias, mas também, infelizmente, né, podem ser e se tornarem formas de desigualdade. Portanto, a escola de tempo integral vai permitir atuar sobre isso. Por um lado, ter, né, essa garantia de um olhar mais equitativo, mais individual. Cada estudante, particularmente, tem, né, as suas necessidades. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém está aqui me chamando? Alguma dúvida até aqui? Eu posso continuar. Bem, perceba, eu estou explicando que na escola de tempo integral, então, você vai ter essas duas garantias. Por um lado, um olhar mais individual, né, vendo as diferenças,
E, por outro, a gente vai ter também a possibilidade de um envolvimento maior, né, com seus interesses, e como esses interesses eles podem ganhar significado nas práticas que são desenvolvidas na escola. Então, repito, não é porque o tempo escolar é maior que automaticamente esses problemas serão solucionados. Não. É porque na escola de tempo integral há mais possibilidade da gente realizar esses dois movimentos. Primeiro, sair da igualdade, né, a escola é universal, todos têm garantido esse acesso e direito, tá bom? Isso é igualdade. Mas quando a gente está na escola, quando a gente começa a assistir às aulas, há diferenças. Eu coloquei aqui inicialmente uma diferença, que é a diferença entre aqueles que têm o domínio do acesso à tecnologia, que tenha mais ou menos acesso. Então, a escola de tempo integral, repito, vai poder, então, trabalhar nessas duas dimensões. O Guilherme pergunta aqui no chat se ele pode sair, porque tem um compromisso. Tranquilo, a gente, inclusive, vai acabar, talvez, um pouquinho antes disso, viu, Guilherme? Vou, inclusive, procurar ser mais objetivo, para que você ainda participe até o momento final. Se ficou claro essas duas primeiras dimensões, esse olhar por um lado da equidade e por outro, né, a valorização dos interesses e do que cada estudante pode oferecer para as práticas escolares, eu queria resumir essas duas dizendo então que a escola de tempo integral vai trabalhar então o projeto de vida de cada aluno. Então, algumas tecnologias e alguns profissionais estarão ofertando, tá bom? Algumas sugestões de atividades que vocês não apenas, se não tem ainda isso definido, descubram, e se já descobriu, que vocês possam desenvolver, que vocês possam aprofundar, tá bom? Que cada projeto de vida possa ganhar significado. E quando eu falo projeto de vida, é projeto de vida principalmente durante esses 3 anos, para o primeiro ano, tá bom? Do ensino médio. E no caso específico, para quem está saindo do terceiro ano, é um projeto de vida mais voltado para o mercado de trabalho, um projeto de vida mais articulado, então, com as necessidades da saída da escola. Os estudantes do segundo ano, por sua vez, né, têm a possibilidade de aprofundar os conhecimentos escolares. Então, o projeto de vida, quando eu falo em projeto de vida, então, estou me referindo especificamente, então, a essa possibilidade, por um lado, da escola fazer um atendimento individual de cada aluno, tá bom? De cada estudante, e por outro, né, que esse interesse do aluno possa ser desenvolvido, tá bom? Que as suas preferências possam ser atingidas. E quando eu digo preferência, eu estou me referindo justamente a essas escolhas, né, que a gente faz durante a nossa vida, jovem aluno e jovem estudante. Perceba, então, que essas ferramentas que a escola vai ofertar, elas podem serem resumidas em duas, tá bom? Especialmente. Primeiro, o projeto professor-diretor de turma, e o segundo, núcleo de trabalho, pesquisas e práticas sociais. Esses dois projetos são disciplinas que vocês têm no currículo. O projeto são 4 aulas, projeto de núcleo, trabalho, pesquisa e práticas sociais, e o PDT, o projeto professor-diretor de turma, são 1 aula de formação para a cidadania e desenvolvimento de competências socioemocionais, e 3 horas para que o professor faça a construção de um dossiê, né, que ele reúna informações que vão agregar, que vão ajudar ao estudante desenvolver o seu projeto de vida. Então, o PDT, cada turma vai ter, né, o seu PDT. Esse PDT, né, o professor diretor de turma, ele já se apresentou para você, ele já está participando, né, no grupo de WhatsApp. Em breve, inclusive, vocês vão também desenvolver algumas atividades para esse PDT, para que ele possa desenvolver tanto a cidadania, né, quanto a formação de competências socioemocionais. O núcleo de trabalho e pesquisa também é um professor para cada série. Cada série, né, tem essas aulas semanais. Inicialmente, a turma do primeiro ano A e a turma do segundo ano B, né, a gente não tem esse professor ainda. A gente vai estar, a coordenação escolar, acompanhando, por enquanto, essas aulas. A carência de professor. As únicas carências que a gente tem é no núcleo de trabalho, pesquisa e práticas sociais. Então, recapitulando, o PDT e o núcleo de trabalho e pesquisa, eles vão possibilitar ao estudante, então, atingir aquelas duas garantias que eu falei no início, tá bom? A equidade e uma maior aproximação com o interesse, né, com a vida e a família do estudante. Junto com esses dois, o núcleo e o PDT, a gente vai ter, então, o objeto que a gente está tratando aqui, tá bom? Que é as eletivas e os clubes estudantis.
Acho que já deve ter ficado claro para vocês, então, que parte das disciplinas escolares vocês têm disciplinas de áreas de conhecimento, linguagens, matemática, ciências humanas e natureza. A outra parte dessa carga horária vocês vão cumprir, então, com essas atividades para desenvolver o projeto de vida, e em especial, né, através dessas duas disciplinas, tá bom? O que vocês vão estar conhecendo agora, então, são as eletivas e os clubes, que complementam, portanto, meus queridos, essa base comum, tá bom? Essa fala aqui vai especialmente para vocês, estudantes do primeiro ano. Vocês, estudantes do primeiro ano, então, inclusive, né, eu queria parabenizá-los pelas dúvidas que vocês tiram. Vocês estão sempre, né, atentos, procurando entender o que está sendo colocado para que vocês tirem as dúvidas, tá bom? Vamos ver aqui comigo, então, o que eu expliquei até aqui, né? Eu separei um pouco, então, a carga horária de vocês, para vocês entenderem. Eu destaquei especialmente, tá bom, como vocês podem se aproximar do projeto de vida de vocês, desenvolvendo uma aproximação maior, uma relação melhor com a escola, e que para que isso aconteça, não haverá apenas os professores com as disciplinas que vocês já viam, no caso do primeiro ano do ensino fundamental. Tá bom? Então, o cronograma de vocês semanal está organizado por áreas de conhecimento. Vocês têm linguagens, matemática, ciências da natureza e humanas. Nessa ordem especificamente, meus queridos. Isso dá, portanto, vejam a quantidade de aulas que vocês teriam se fosse no presencial. Tá bom? Esse momento vai acontecer, a gente pede paciência. As determinações do governo são através de diretrizes que a escola segue, o professor Herculano está sempre atento, o nosso diretor garante sempre que a gente siga essas orientações do governo, e assim que forem permitidas as nossas aulas presenciais, a gente vai retorná-las, tá bom? De maneira híbrida. Parte da carga horária presencial, parte da carga horária continua à distância. Por isso a importância de vocês terem essa apropriação, né, do ensino remoto. Me confirmem de novo se está aparecendo para vocês aí a planilha com as disciplinas e as áreas de conhecimento, para que vocês se apropriem disso. Ok, Miguel. Diga, Miguel, está aparecendo, meu filho? Fale aí. A tua dúvida, alguma pergunta? Bem, eu recebi aqui que está aparecendo. Eu vou continuar. Obrigado, Sten. Vocês estão vendo aí, então, que dá para entender a quantidade de aulas são baseadas nessa carga horária. Cada professor de vocês faz um atendimento por essas disciplinas. Então, por exemplo, quem estava no primeiro ano já estava tendo aula de português, de matemática, de ciências, de história, de geografia. Então, agora vocês vão estar conhecendo as áreas. Essas áreas aí, essas 4 áreas, matemática, linguagens, humanas e ciência da natureza, elas permitem que vocês relacionem elas com o projeto de vida de vocês, tá bom? O meu projeto de vida está mais próximo de qual área, né? Qual é a área que eu preciso mais para os meus interesses? Então, é esse movimento que o PDT, né, o professor diretor de turma e o núcleo de pesquisa, né, trabalho e práticas sociais vão estar estimulando vocês. As atividades que vocês vão estar desenvolvendo nessas disciplinas é para isso. Tanto para aprofundar essas áreas, tá bom? Esses temas dessas disciplinas, assim como ver novos, tá bom? Descobrir outras coisas. Antes de eu mudar aqui para a parte flexível, então queria que vocês tirassem dúvidas aqui. Alguém tem alguma dúvida das disciplinas, tá bom? Das áreas de conhecimento, de como essa carga horária está distribuída no cronograma remoto? Vocês tiveram acesso antes ao cronograma, agora eu estou mostrando para vocês as áreas com as disciplinas. O que a gente deixou, né, o que a gente queria com o cronograma apenas por área, era que vocês entendessem quem são os professores, tá bom? Quem vai significar cada disciplina dessa são professores que estão organizados para que atendam vocês durante toda a semana, em horários específicos, tá bom? Então, a organização da escola é nesse sentido, para garantir que as áreas do conhecimento e os professores possam atender vocês em horários que não sobrecarreguem. Eu vi também alguns estudantes comentarem no início, né? A gente vai ter aula manhã e tarde, esse cronograma é manhã e tarde. Exatamente, meus queridos. Se vocês estivessem na escola presencial, o nosso horário era manhã e tarde, vocês iam ter 3 lanches, ia ter um almoço. Então, diante da ausência disso, a escola flexibilizou o horário e está indo, então, mais ou menos de uma forma que vocês também criem a organização de vocês. Vocês estão em casa, vocês vão poder estar acessando remoto, né, depois, mas quem pode fazer o estudo durante o período,
saiba que, então, em cada horário de cada semana, de segunda a sexta-feira, vocês têm um acompanhamento com o profissional da Escola Oswaldo Sturt, para estar realizando os estudos. Novamente, alguma dúvida, alguma pergunta sobre a carga horária, né, das disciplinas? Vejam que a carga horária varia. Vocês vão ter quantas aulas de inglês durante a semana? 2 aulas. Né? Vão ter quantas aulas de física durante a semana? 3 aulas. Vocês vão ter quantas aulas de redação? Apenas uma. Vocês vão ter quantas aulas de sociologia? Apenas uma. Então tá aí para vocês entenderem, né, como é que é a carga horária da nossa escola. Em outro momento, vocês vão poder, né, acompanhar isso com calma, tá bom? Tirar qualquer dúvida, tá bom? Esse é um material, como eu disse, que não esgota aqui, que vocês estão tomando conhecimento, tá bom? Eu vou mudar agora aqui a exibição para vocês verem o seguinte agora. Vocês viram parte da carga horária, vocês viram 30 horas semanais da carga horária de vocês. Porém, a carga horária de vocês é 45 horas. Vocês têm direito, tá bom? É direito de cada estudante da escola de tempo integral, então, ter acesso a esses conhecimentos, né? Agora mais claro para vocês, eu imagino. Porque além daquelas disciplinas, no tempo integral, vocês vão poder participar do núcleo, como a gente já viu, núcleo trabalho e pesquisa, da formação para a cidadania, através do projeto professor diretor de turma, tá bom? E mais 5 tempos eletivos. Tempo eletivo 1, com 2 horas de carga horária, o tempo 2, 3, 4 e 5. Então, a cada tempo eletivo desse, o estudante vai ter direito de escolher, por isso que o nome é eletivo, inclusive, o estudante vai, junto com a sua família, decidir qual é a área que ele está querendo se aproximar para desenvolver o projeto de vida. Ciências da natureza, matemática, humanas, né, ou linguagens. Ou ainda, né, algumas atividades que sejam mais próximas daquilo que ele já está pensando enquanto profissão. Algumas dessas disciplinas também vão estar lá para vocês serem e fazerem a escolha. Lembrando que essa escolha está muito relacionada às condições da escola para estar ofertando, né, e o interesse de vocês em estarem participando, tá bom, estudantes? Percebam, então, que o que a gente está tratando hoje na nossa conversa aqui é especificamente essa parte flexível. Né? Vocês estão entendendo o que é o núcleo, o que é o PDT, o professor diretor de turma, e especificamente agora, né, estão conhecendo mais um pouco de perto o que são as disciplinas eletivas. Uma carga horária que complementa as disciplinas e que são fundamentais, né, são indispensáveis para vocês atingirem aqueles 2 objetivos que eu falei no início. Maior equidade, ou seja, maior atendimento de cada aluno, né, de cada estudante na sua particularidade, na sua individualidade, e feito esse atendimento, que ele possa relacionar, então, com os objetivos seus, né, com seus interesses, com aqueles interesses que são estimulados pela escola, né, que são desenvolvidos pela escola, os conteúdos que são tratados aqui. Novamente, eu abro para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem fazer alguma questão, não precisa falar, pode ser escrito aqui também no chat, mas o que foi dito até aqui é muito importante. Percebam, estudantes. O tempo integral ele vai ser constituído dessas 2 partes. Primeira, disciplinas que são da Base Nacional Comum Curricular, disciplinas que são, né, obrigatórias nesse sentido. Todo o Brasil estuda, todos os estudantes do ensino médio do país, porém, alguns estudantes, especificamente, tá bom, do Oswaldo Sturt, vão estudar algumas outras disciplinas que é da escolha do interesse de vocês e daquilo que a escola pode ofertar. Então, o tempo integral faz essa aproximação. Tá legal? Para que essa aproximação aconteça de uma forma que valorize, inclusive, né, aquilo que o estudante já traz, aquilo que o estudante já participou, já aprendeu, é muito importante, então, que ele seja protagonista. Tá bom? Aqui chega um outro conceito muito importante para vocês entenderem. O protagonismo, como o vídeo inicial mostrou, é a possibilidade que o estudante tem, ainda no ensino médio, né, durante esse curto período, perceba que está acabando a educação universal, gratuita, básica. Né, a educação básica dura até o ensino médio, são 3 anos. Então, nesse período, o estudante tem a possibilidade de ser realmente, né, ser consciente das suas escolhas, né? Poder criar as decisões e tomar as decisões para o seu destino de uma forma que a escola, a família e a comunidade participe. Tá bom? Você só será um estudante,
né, terminará esse percurso como um estudante bem-sucedido se você compreender essa relação, tá bom? Que existe entre você, enquanto estudante, sua família, tá bom? E a sociedade, que aqui se apresenta enquanto escola, mas também, né, onde você vive, o seu local de residência, sua moradia. Então, vejamos aqui, estudantes do Iguape. Essas atividades, vou voltar aqui no início, tá bom? Essas atividades, uma delas que a gente está tratando aqui são os clubes estudantis, tá bom? O que são clubes estudantis? São células, né, de estudo, mais ou menos como vocês já faziam. Os estudantes do terceiro ano têm bem mais experiência sobre essa dinâmica, se agrupar de uma forma que os interesses desse grupo possam ser, né, ajudar, colaborar uns com os outros, né? Se eu tenho um pouco mais de facilidade em matemática, me junto com alguém de linguagens, natureza e humanas que também tem, né, facilidades, eu vou tentar um grupo bastante homogêneo entre os objetivos, mas bastante heterogêneo, bastante diferente em relação, né, aos seus conhecimentos. O clube estudantil permite esse agrupamento de uma forma, né, que vocês se reúnem em interesses. Né? Eu vou postar novamente aqui no chat o formulário para que vocês acessem, né, e digam e vejam alguns exemplos de clubes. Tá bom? Deem as sugestões de uns. Daqui a pouco eu vou pedir para que vocês digam alguns e aí a gente pode fazer um exemplo. Antes da gente ir para este exemplo, eu queria destacar um pouquinho o seguinte. Quem é que vai propor os conteúdos nesse clube? Né? Ele nasce da vontade dos alunos e precisa passar pela viabilidade da escola. A gente já entendeu isso. Né? A oferta é baseada muito no que a escola pode, né, tem condições de ofertar. Então, tem duas perguntas, né? Quem é que vai gerenciar essa atividade, né? Quem é que vai propor essas atividades? São vocês mesmos. Com a ajuda da coordenação, com a ajuda de um adulto, tá bom? Profissional da escola, das áreas do conhecimento, é possível, então, que haja um aprofundamento, uma aprendizagem a mais, um reforço escolar. Não apenas por ser reforço, por estar ligado a uma área, mas principalmente por possibilitar um estudo intencional. Vamos dar uma olhada aqui com calma para entender que esse clube estudantil, então, uma das condições para que ele funcione é que ele gere aprendizagem. Então, você pode ter a participação, inclusive, de um convidado, né, alguém que dê uma ajuda ao clube, né, um coordenador, um professor, porém, aquelas atividades é de incumbência do grupo, né, se reunir e se desenvolver. Perceba que tem muitas competências aí em jogo. A auto-organização, a abertura ao novo, a possibilidade, né, de vocês desenvolverem a oralidade, de colocar perguntas, de criar argumentos. Então, essa situação de trabalho em grupo possibilita, né, muitas outras situações. Então, o plano seria mais ou menos esse, tá bom? Diante da viabilidade da escola, né, assim, a gente precisa de alguns articuladores para que a gente faça, então, o clube acontecer. Né? Lembrando que a gente, no final, vai fazer uma avaliação e, durante o percurso, a gente vai estabelecer um objetivo para a gente atingir de aprendizagem. Né? O que a gente vai conseguir com isto, tá bom? Então, a pretensão desses espaços é esta. Me digam agora, eu vou encerrar aqui e abrir para que vocês façam perguntas, tirem dúvidas, mas não antes, né, de voltar àquela conversa inicial e lembrar, né, quais são os objetivos da escola de tempo integral no sentido do acolhimento do estudante. Primeiro, uma equidade, e segundo, né, um envolvimento com os interesses do aluno. Espero que a fala tenha possibilitado a compreensão disso, desses dois aspectos, especialmente que, para que a escola faça esse atendimento mais qualificado e individual, é preciso que o estudante, né, dê as informações, participe, procure a escola, né, para que tenha, então, acesso a todas essas ferramentas e se aproprie delas. Tanto do professor diretor de turma, né, o núcleo de trabalho de pesquisa e práticas sociais, quanto as atividades eletivas e os clubes estudantis, que a gente vai poder estar aprofundando em outros momentos, tá bom?